Olá, boa noite. Eu me chamo Michele, minha tutora é a Viviane. Essa socialização é sobre o projeto de ensino. O tema escolhido foi os enfrentamentos e as estratégias de alunos, os enfrentamentos e estratégias de ensino para alunos neurodivergentes, com ênfase no espectro autista. Aí está a apresentação do meu resumo. As palavras-chave foram neurodivergente, autismo e inclusão escolar. O meu resumo é sobre o que essa pesquisa teve interesse. Então, a pesquisa ela buscou analisar a inclusão de pessoas com autismo na escola. Menciona sobre os desafios encontrados pelos professores e que a responsabilidade não é só do professor, mas de toda a comunidade escolar e da família. Então, a escolha desse tema se deve ao fato de eu estar escolhendo a minha formação, futura professora, e eu observei a necessidade de buscar conhecimento e pesquisar sobre o que seria um aluno neurodivergente e quais as dificuldades para que a escola, que o professor enfrenta para que ocorra a verdadeira inclusão escolar desses alunos. Aí a minha introdução sobre o trabalho, que buscou primeiramente entender, né, o que seria o autismo, né, não só o autismo, mas o que seria um cérebro neurodivergente. E aí, primeiramente, né, falando sobre isso, de uma forma mais simples possível, um cérebro neurodivergente seriam pessoas que pensam diferente da maioria, tá? E dentro desses neurodivergentes se encontra o transtorno do espectro autista, tá? Que aí nós temos os autores que tem no trabalho, né, os diversos autores mencionados, eles tentam definir o espectro autista como um conjunto de sintomas que afeta as áreas da socialização, da comunicação e do comportamento. Mas eles salientam que a área mais comprometida é a interação social. E que dentre o espectro autista, nós podemos subdividir em categorias. Por exemplo, existe o grau mais leve e o grau mais elevado. Então, um dos graus mais leves seria o traço do autismo. Um grau que tem comprometimentos básicos de nível intelectual e habilidade são importantes, mas não chega a ser um grau grave, seria o síndrome de Asperger. E o que compromete, o que tem um comprometimento maior, eles consideram o autismo de clássico, tá? De alto funcionamento, o autismo clássico. No início, essas pessoas eram tratadas como esquizofrênicos, até que um psiquiatra austríaco ele inicia o estudo na área e ele é o primeiro a utilizar a palavra autismo. Depois foram feitas várias pesquisas, o autismo entrou no CID, e aí foi criado leis e tratamento, e essa pessoa já começou a ser vista como de forma diferente, mas verificado que os seus comportamentos, a sua habilidade de comunicação e interação social eram bem afetadas. Leis foram criadas, tá? No Ministério da Educação para essas crianças, para que possa realmente exercer a inclusão dessas crianças escolar. Só que incluir não seria só que esse aluno estudasse numa classe normal. Para que haja uma inclusão de fato, esse aluno precisa conseguir se adaptar àquele meio. Ele precisa também assimilar todas as propostas que os professores vão oferecer dentro do conteúdo. Não só deixar aquela criança na sala de aula, e como se fosse uma inclusão e aquela criança não desenvolver nada, não
não conseguir se socializar, participar, e aí que entra o desafio. O primeiro desafio seria da família. A família da criança, ela, quando ela recebe o diagnóstico, né, ela pode ter um impacto muito grande, principalmente se o autismo for o de maior gravidade, né? Então, esses pais, eles têm muita preocupação com o futuro da criança, ansiedade. Então, eles precisam de um apoio psicológico, apoio médico também, para que eles possam entender, porque eles são peça fundamental para essa criança, porque eles são a primeira comunicação que essa criança tem, a primeira socialização que eles vão ter dentro de casa. Eles precisam se sentirem protegidos, seguros, apoiados dentro da sua casa antes de chegar à escola, né? Então, o que a gente pode dizer que a inclusão de crianças com um transtorno do espectro autismo é um esforço conjunto que envolve não só a escola, mas a família e também outros profissionais de apoio. Mas a família, ela desempenha um papel fundamental ao oferecer amor, suporte e compreensão, né? Enquanto que a escola vai oferecer um ambiente educacional adaptado e inclusivo. Então, juntas é que a gente vai conseguir promover a inclusão social e educacional dessa criança. O apoio emocional vem da família, né? Então, mas também foi colocado no trabalho, né? A inclusão do aluno por tia, né, no ambiente escolar, quais são os métodos. Então, um professor, quando ele recebe uma criança com esse transtorno, ele tem que entender o que é o transtorno, né, a dificuldade que aquela criança tem, os sintomas que vêm com o autismo, e ele precisa entender que cada criança, como um todo, como todas elas têm a sua individualidade, e dentro do autismo existem essas variações de categorias. Então, o currículo, ele precisa ser adaptado, ele precisa ser flexível para todos, para que se encaixem todas, tá? Atividades precisam ser desenvolvidas. Então, o professor ele não pode generalizar que o autismo é que todas as crianças vão agir da mesma forma. Até porque tem, como eu falei anteriormente, aquela subdivisão do autismo. Então, as adaptações, elas serão maiores para alguns e menores para outros, tá? Então, o professor ele precisa ficar atento à maneira de explicar situações para um aluno com TIA, para que ele possa entender, sabendo que os mesmos não entendem metáforas e nem palavras em duplo sentido. Então, a escola ele deve criar um ambiente que seja acolhedor e adaptado para alunos com TIA, promovendo essa integração social e o aprendizado. Tá? Os professores, não só os professores, toda a comunidade escolar, todos os funcionários, eles precisam, então, serem capacitados. Também não adianta botar a criança, mesmo que a escola tente fazer um bom trabalho, se os professores não forem capacitados. Eles não conseguirão fazer esse tipo de inclusão com esses alunos. Então, aqui está a formulação do problema e a justificativa das pesquisas, né? Então, para eu começar a pensar nesse trabalho, o meu problema foi o seguinte: quais são os principais enfrentamentos e estratégias eficazes para promover a inclusão de alunos com autismo em ambientes escolares? Então, a inclusão desses alunos com autismo é um tema crucial e desafiador, né? Então, os educadores eles vão encontrar várias dificuldades e eles não podem sozinhos resolver isso. Eles precisam ter o apoio da família e de toda a comunidade escolar, tá? Então, para se ter sucesso numa educação inclusiva que seja acolhedora, ela precisa ter esses componentes caminhando juntos. O objetivo geral foi investigar, compreender e identificar os principais desafios e estratégias na promoção de uma educação inclusiva
Dificuldade de passar aqui. Os objetivos específicos foi analisar as barreiras e desafios enfrentados pelos educadores, explorar estratégias eficazes de ensino e suporte e avaliar o papel da comunidade escolar e das famílias. Ai, perdão, volta um pouquinho. A dificuldade aqui de passar. É muito ruim. Os materiais e métodos, né? Foi como foi utilizada, feita a pesquisa. Então, o método utilizado, ele foi dedutivo, tá? Ele teve uma análise qualitativa. A pesquisa, ela foi toda bibliográfica, tá? Foi teórica, dedutiva, exploratória. Foi buscado artigos científicos, tanto em livros quanto virtualmente. Então, foi analisado vários cientistas, educadores, psicólogos, para que chegasse à conclusão desse trabalho, para que eu pudesse fazer o trabalho, né, a pesquisa, foi tendo apoio nesses educadores. Então, meu objetivo principal, deixa eu passar aqui, os resultados e discussões. Então, o objetivo principal como futura professora era compreender como a inclusão dessas pessoas autistas na escola e qual é o papel do docente para que essa inclusão ocorra de maneira eficaz. Então, foi feito esses levantamentos bibliográficos, né, como eu fiz, e foi verificado que sem o apoio da família, de toda a comunidade escolar, o professor sozinho ele não consegue, não tem. E o professor ele precisa ser qualificado para isso também, né? E aí a gente pode constatar que a inclusão ela só pode ocorrer plenamente se a escola, se a família, se a comunidade criar uma rede de apoio para essa criança, tá? Então, as leis precisam serem criadas, mas para que de fato elas sejam efetivadas, elas precisam ter essa rede de apoio, tá? Para que elas sejam cumpridas de fato e exerçam um papel fundamental, que é realmente da inclusão social. Então, profissionais especializados, acompanhamento pedagógico e também médico é muito importante para essa criança. As considerações finais, que é a minha conclusão, né? Bom, eu gostaria de ter conseguido fazer uma pesquisa de campo, mas eu percebi que tanto a escola quanto alguns professores não quiseram abordar sobre esse tema. Talvez por medo, porque não conhecem, não sabiam como fazer, e até mesmo por vergonha de se colocarem como uma escola inclusiva e de fato não serem. Exatamente por isso. Porque muitas vezes a lei diz que a escola tem que ter vaga para essas crianças, mas a inclusão verdadeira não é ter vaga para um aluno desse ficar ali, mas ele precisa de apoio, porque ele vai para a escola e vai ficar ainda mais perdido se realmente não tiver professores capacitados, se ele não tiver um apoio pedagógico, se os currículos não forem pensados também para esses alunos, né? Então, se não houver conhecimento do que seria o autismo e o grau e a individualidade de cada um deles, se isso de fato não houver, essa inclusão não vai ocorrer. Então, a gente precisa enfatizar a importância de abordagens inclusivas e adaptativas. Então, diante da pesquisa, né, o objetivo geral era abordar o contexto em que se dá a inclusão da criança autista na educação. Constatou-se, né, eu pude constatar que em muitas escolas isso não ocorre, tá? Na grande maioria. Existe a lei, a vaga a crianças com neurodivergentes nas salas, mas não ocorre verdadeiramente essa inclusão, porque o currículo não é adaptado,
os professores não têm conhecimento de fato o que vão fazer com esses alunos, não encontram apoio, a família também não sabe como elas são importantes nesse desenvolvimento da criança. Ela acha que a escola muitas vezes é papel do professor lá ensinar, quando na verdade não é. Então, eu posso concluir, portanto, que os enfrentamentos enquanto estratégias de ensino oferecem um caminho promissor, sim, para a inclusão efetiva dos alunos, porque, embora a gente tenha visto essa dificuldade, percebe-se que buscam conhecer o que é autismo. Tem crescido o número de casos, né, de pessoas com autismo até na fase adulta. É uma análise feita clinicamente, então por um profissional. Ele precisa, talvez às vezes até um diagnóstico não muito certo, mas precisava ter um diagnóstico mais correto. Mas tem aumentado muito o número de pessoas, tem se visto isso. Então, a necessidade da inclusão dessas pessoas também tem crescido. E o professor, ele não deve ser o único responsável pela essa inclusão do aluno. Então, a escola também precisa estar trabalhando em conjunto, né? Porque essa parceria é primordial para o desenvolvimento desse aluno. Então, encoraja-se a continuidade de pesquisas nessa área, visando aprimorar ainda mais as práticas existentes, né? Dessa forma, não encerro esse tema aqui nesse trabalho. Eu verifico que eu ainda tenho muito que entender, que estudar, para que eu, como futura professora, consiga de fato a inclusão desses alunos que eu pretendo levar na minha vida, né? Na minha carreira, para que eu consiga dar uma inclusão de fato para eles. Aqui são as minhas referências das minhas pesquisas, algumas em livros e outras internet. E é isso, e agradeço, uma boa noite.